Bem-vindo a todos. Vamos resolver mais uma questão de Química em destaque. Essa questão é uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é uma das questões mais enjoadas para fazer deste assunto, tá? De massa atômica de elemento. Um elemento M apresenta os isótopos 79 e 81. Então notem que ele fala que ele tem um elemento que apresenta dois isótopos, 79 e 81. Sabendo que a massa atômica do elemento é 79,90, então ele deu a massa atômica do elemento, tá? Determine os percentuais de cada isótopo. Então ele quer que você ache os percentuais de cada isótopo. Traduzindo, ele quer a porcentagem de cada isótopo, né? Isso, ele quer a abundância, né? A abundância, aquilo que nós aprendemos pelo nome de abundância isotópica. Então ele quer isso. Então como é que eu vou achar? Nota que ele não deu abundância de nenhum dos dois. Essa que é a dificuldade dessa questão, tá? Porque ele não deu a abundância de nenhum dos dois, tá bom? Então a única coisa que eu posso fazer aqui é jogar o valor que eu tenho na expressão, tá? da massa atômica do elemento, que é uma média ponderada, como nós já vimos, né? Isso, então você tem aqui a expressão massa atômica do elemento igual a massa do primeiro vezes a abundância do primeiro, que é a porcentagem, mais a massa do segundo vezes a abundância do segundo. Se tivesse mais um isótopo, mais, né, a massa do terceiro vezes a abundância do terceiro. Mas aqui, como eu só tenho dois, a equação fica curtinha dessa maneira aqui, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou substituir o valor que eu tenho. A massa atômica do elemento, ele deu 79,90. Então você coloca aqui, tá bom? Então você tem a massa atômica do elemento. A massa atômica do primeiro isótopo, 79. Ele não deu a massa real, então nós vamos usar essa massa que está em cima, né? É o número de massa aqui. Eu já falei para vocês isso durante a aula, que nós podemos usar esse valor se não tiver o valor real, certo? Nós vamos ter o valor aproximado. Então você tem aqui 79 vezes a abundância dele, que eu não tenho. Então eu deixo aqui o A1, já que eu não tenho a abundância dele. Não tenho, não posso inventar. Então vai ficar A1 mais 81, que é a massa do segundo. 81, tá aqui, ó, 81 a massa do segundo, vezes a sua abundância, que também eu não tenho também. Então vai ficar A2, tá? Tudo isso dividido por 100. Então você tem aqui uma equação que você pode ajeitar ela ainda para ficar melhor. Passa o 100 que está aqui embaixo para o outro lado, né? Vai ficar todos os números para o outro lado. Então vai ficar 79,90 vezes 100 igual a 79 a 1, porque isso aqui é uma multiplicação, ó. Você não sabe o valor do A1, então 79 a 1 mais 81 a 2, porque isso aqui também é uma multiplicação. 81 a 2. Então você cai nesta equação aqui, ó. Então isso aqui ainda pode ser multiplicado, né? 79,90 vezes 100, que vai dar 7.990. Então você acabou de encontrar a primeira equação que não pode ser resolvida. Você engata bem aqui, tá bom? Nessa questão, quando você começa a resolver, você engata aqui. Por quê? Porque você tem a variável A1 e a variável A2, que são variáveis diferentes. Então aqui nessa equação você tem duas variáveis, duas incógnitas, e não dá para resolver, você não consegue resolver isso aqui, tá bom? Então você engata aqui na equação 1. E agora vem um grande pulo do gato, né? A grande X dessa questão é que você não consegue resolver duas variáveis com uma equação só. Para resolver duas variáveis, que é aqui é A1 e aqui é A2, notem, se ele tivesse me dado o valor de A1 ou de A2, a questão ficaria fácil, porque só ficaria uma variável, mas eu não tenho a porcentagem nem do A1 nem do A2. Então, nesse caso, eu tenho duas variáveis. E aí, qual é o grande pulo do gato? É que para eu resolver uma equação com duas variáveis, nesse caso a equação 1, eu preciso de outra equação, né? Isso aqui não é química, isso é matemática. Eu só consigo resolver duas variáveis se eu tiver no mínimo duas equações. Então eu preciso de uma outra equação para resolver essa equação aqui, ó. Para resolver essa equação eu preciso de outra. E cadê a outra, né? A outra está bem aqui, olha, no 100. Você lembra de onde vem esse 100? Esse 100 vem da soma das abundâncias. Então A1 mais A2, já que só são dois isótopos,
é igual a 100%. Olha só, A1 e A2 de novo. A1 e A2 igual a 100%. Esta é a equação 2. Agora eu tenho duas equações. Então, esse que é o grande pulo do gato. A partir desse momento, é puramente matemática. Como é que eu resolvo duas equações? Tá? Existem três maneiras diferentes. Substituição, comparação e adição. Você aprende isso lá no ensino fundamental. Pesquisa lá, sistema de equações. Você vai ver que existem três maneiras. Aqui eu vou usar a substituição, tá? O que seria a substituição? Seria tirar o valor de uma variável em uma das equações. Então eu vou usar aqui a equação 2 porque ela é menor, é mais fácil, tá? Então eu vou usar essa equação 2 e tirar o valor de uma variável. Quer tirar o valor? Deixar a variável sozinha, né? Isso, isolada. Então aqui eu tenho A1, olha só. O que é que essa equação está me dizendo? Eu passei o A2 para o outro lado, ó, joguei o A2 para lá. Como ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Então o A1 ficou sozinho, olha só. O A1 fica sozinho. Então o A1 é igual a 100 menos o A2. É isso que esta equação 2 está me informando, que o A1 é igual a 100 menos o A2. Então eu já tenho o valor do A1 e eu vou substituir, né? Eu tirei o A1 na equação 2, então eu vou substituir na equação 1. Por isso que o nome é substituição. Bem aqui, ó, o A1. Ó. Aqui não é o A1, só que eu não vou botar o A1, eu vou botar isto aqui, ó, porque o A1 é igual a isso, entendeu? Então por isso que o método é uma substituição. Eu poderia tirar, ao invés do valor do A1, eu poderia tirar o valor do A2 e substituir aqui no A2. Isso é quem está resolvendo que decide, né? Qual você tirar vai dar a mesma resposta, tá bom? Não vai mudar. Então eu tirei aqui o valor do A1 e aí vou jogar na equação 1, tá certo? Então vai ficar assim, ó, 7.990 igual a 79A1. Só que eu não vou botar mais o A1, eu vou botar isto aqui, olha, 100 menos o A2, tá? Como são dois termos, 100 menos o A2, isso aqui é dois termos, eu coloco parêntese. Então fica 100 menos o A2, olha. Pode notar que 100 menos o A2, na realidade, é o A1. Só fiz trocar, tá certo? Então eu coloquei aqui mais 81A2. O resto eu não mudo, eu só mudo aqui mesmo no A1, só aqui. Então você tem a equação 1, só que agora a equação 1 não tem mais duas variáveis. Observe, você tem aqui o A2 e aqui também é A2. Então agora você só tem uma variável, que é A2. E agora você consegue desenvolver e resolver esta equação, tá? Então esse que é o grande pulo do gato dessa questão. Então resolvendo, você tem 7.990. Não vai errar matemática, por favor. 79 vezes 100, multiplica aqui e multiplica aqui, ó. Você multiplica tudo que está dentro do parênteses, os dois termos. Então fica 7.900 menos, porque aqui é sinal de menos, ó, menos 79A2, tá bom? Mais 81A2. Então você tem esta equação. Agora eu posso colocar esse número para o outro lado, por quê? Para ficar número com número e fazer essa conta aqui de letra com letra. Aqui é A2 e aqui também é A2. Então aqui eu posso fazer a conta. Eu não podia aqui fazer a conta, porque aqui era A1 e A2, coisas diferentes, tá? Mas aqui eu consigo, porque é A2 com A2. Então fazendo isso, você tem 7.990, aqui está positivo, passa negativo, menos 7.900, igual a 2A. Por que só deu 2A aqui? Porque você tem 81A2, positivo, menos 79. Então, positivo com negativo, você vai subtrair. Então, vai ficar 2A2, né? Porque você vai botar o sinal do maior, que é 81. Então, 2A2, tá? E aí você faz esta conta aqui, 7.990 menos 7.900, vai sobrar 90, né? 90 igual a 2A2. Então eu estou praticamente chegando no valor do A2. Só não é o A2 ainda porque tem esse 2 aqui na frente, ó. Então o que eu faço? Passo esse 2 para o outro lado, ele vai dividindo, e fica 90 por 2. Então você vai ter que o A2 é igual a 45%, tá? Ou você pode dividir tudo por 2 aqui. 90 por 2 dá 45 e 2A2 por 2 dá 1A2, tá? Então você que sabe, isso aí é matemática. Mas você chega no valor do A2, 45%. Acabei de achar a porcentagem, né? Eu sei que é porcentagem porque o A1 e o A2 são abundâncias, né, dos isótopos, isso é porcentagem. Então você achou o A2, tá? Para achar o A1,
é mais fácil ainda do que isso aqui que você usou para achar o A2, tá? Então o A1 é bem mais fácil, olha só. Você vai achar o A1 por essa equação, né? Você usou a equação 1 para achar o A2. Agora você usa a equação 2 para achar o A1, porque já está aqui separado, isolado. Olha, A1 é igual a 100 menos o A2. A1 é igual a 100 menos o A2. Essa é a equação 2, né? Isolada. Então você tem aqui esta equação e você já achou o valor do A2, que é 45. Então você joga bem aqui o valor do A2, ó, 100 menos 45, A1 igual a 55%. Então você encontrou o A2, encontrou o A1, que é a porcentagem dos dois isótopos. O A2 é desse 81 aqui, ó, tá certo? A porcentagem desse 81, e o A1 é a porcentagem desse 79, tá bom? Então você tem as duas abundâncias.